Bom dia, quarto ano, tudo bem? Então hoje chegou a nossa esperada avaliação de matemática, né? Então vamos rever alguns tópicos. Primeiramente, frações. A gente estudou um bimestre inteirinho de frações, né? E nós trabalhamos adição e subtração de fração. E um tal de MMC, estão lembrados, né? Então vamos por partes. Primeiramente, adição de frações com denominadores iguais. Olha lá, eu tenho 5 13avos mais 3 13avos. Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho um denominador igual, eu vou repetir. E depois, a única coisa que eu tenho que fazer é somar os numeradores. 5 mais 3, 8. Pronto, já defini a minha fração, a minha adição de fração com denominadores iguais, ok? Agora, aqui na subtração, denominadores iguais, eu apenas vou repetir, ok? Aqui eu fiz a soma dos números, aqui eu vou fazer a subtração, ok? Então, 12 menos 8, 4. 4 meios. Se eu quisesse, não é o caso, mas se eu quisesse pegar esta fração e simplificar ela, para ela ficar irredutível, eu faria aqui 4 dividido por 2, 2 dividido por 2, que daria 2 e aqui daria 1. Quando eu tenho este 1 embaixo aqui, significa um inteiro, então eu teria, essa fração seria 2, ok? Mas a Pro vai até apagar, porque a Pro não quer que você faça a redução de fração, para deixar ela irredutível, tá? A Pro não tá pedindo isso para você. Isso aí a gente vai ver o ano que vem, mais para frente, um pouquinho aprofundando em fração, tá? Então, o meu resultado da subtração de 12 meios menos 8 meios é de 4 meios, ok? Então, adição e subtração com denominadores iguais, não tem segredo. Então, todo mundo lembrado. Agora, com denominadores diferentes, eu tenho aqui 9 terços menos 5 meio. Vamos lá? Eu tenho o quê? Denominadores diferentes. Eu vou tirar o MMC. Estão lembrados, né? Então, vamos lá. MMC de 3 e de 2. Não esqueçam a vírgula. 3 não dá... Aqui eu começo sempre pelo 2. 3 não divide 2, eu repito. 2 dividido por 2, 1. Agora só sobrou o 3. 3 dividido por 3, 1. Eu repito 1. Terminei, faço a multiplicação. Não esqueçam disso, tá? 2 vezes 3, 6. Ok? Então, eu descobri que o meu MMC é o 6. E agora, lembram da regrinha? Lembram, né? Que a Pro fez os exercícios da semana passada, né? Com muitos exercícios. A Pro fez até uma aula exclusiva de revisão sobre isso. Então, vamos lá. Eu agora divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima, não é isso? Então, 6 dividido por 2 dá 2. Desculpa, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 9, 18. Menos 6 dividido por 2, olha lá, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Ok, pessoal? Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5, 15. Agora, eu já tenho um denominador comum, que nós achamos lá no MMC, ok? Agora, é só fazer a continha. Eu vou repetir o 6 aqui embaixo e vou fazer a continha. 18 menos 15 dá 3. Então, deu 3 sextos. Ok, pessoal? Então, se fosse adição, aqui é subtração, ok? Tá vendo, ó? Eu mantenho o mesmo sinal. Se fosse adição, vamos fazer a mesma aqui só para dar um exemplo. Mais 5 meios. Igual 3 e 2, eu já vi lá, aqui eu tenho que fazer meu MMC. Como a gente fez o de cima, o denominador é igual, a gente já descobriu que é 6, ok? A mesma coisa, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 9, 18. Mais, cuidado com o sinal, tem que manter o sinal, tá?
mais 6 dividido por 2 vezes o de cima. 6 dividido por 2 dá 3. 3. Desculpa, perdeu. A Pro ficou perdida aqui. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5 é 15. Olha lá. Então, vamos fazer a continha lá. 18 mais 15. 3 mais 1, 3. Então, olha lá, repito o meu MMC e a minha continha foi 33 sextos. Ok, pessoal? Então, eu aproveito essa revisãozinha rápida para você lembrar. Adição e subtração com denominadores diferentes. Primeira coisa, MMC. Achei meu MMC, meu mínimo múltiplo comum a esses dois números. Eu vou realizar a multiplicação pelo de baixo, desculpa, a divisão pelo de baixo, a multiplicação pelo de cima. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. E aí eu realizo minha continha lá no final. Tá, pessoal? Então, eu espero que vocês façam direitinho as contas, não esqueçam do MMC e depois não esqueçam de multiplicar primeiro por esse número e depois dividir primeiro por este número e depois por este número. Se tivesse mais uma fração, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, quantos números tiver aqui quantas frações tiver aqui na sua frente, tá? Não esqueçam. Se tiver 3 frações, você vai fazer a mesma etapa 3 vezes, para depois fazer a soma ou a subtração aqui. Ok, pessoal? Então, falamos de frações com denominadores iguais e diferentes, ok? Adição e subtração, tá? Vamos a outro item agora. A Pro hoje fez separado, que era para dar alguns exemplos para vocês relembrarem, tá? Apesar de vocês terem muitos exercícios aí, né? A gente fez até no caderno. Outro item, leitura de frações. Leitura de frações. O que são as leituras de frações? Exemplo, 3 sobre 4. Como é que eu leio isso? 3 quartos. Cuidado, tá, gente? Na hora da leitura. E aqui, como é que ficaria? 8, 15. Como é que ficaria? 8, 15, o que mesmo? Avos, né? Que passou de décimo, o 11 já é avos. Não esqueçam disso, tá? Então, leitura de fração. Simples, não tem segredo, todo mundo sabe. Prestando só atenção, quando passar de 10, passa a ser avos, ok? Depois, frações equivalentes. Quem lembra das frações equivalentes? Usando a multiplicação. Todo mundo sabe que as frações equivalentes, ela representa o todo, né? A mesma parte de um todo. Vamos supor, eu tenho uma folha de chamex, uma folha de sulfite, eu divido ela em 2 partes. Aí depois eu tenho a mesma folha de sulfite, eu divido ela em 4 partes. Então, que fração que eu teria aqui, ó? Fração de 1/2. Por quê? Eu dividi uma folha de sulfite ao meio. E aqui eu continuo tendo um todo, é a mesma folha de sulfite. Só que eu dividi ela em 4 partes iguais, olha lá. 4 partes, o número de divisão é o que está embaixo. E usei 2 folhas. Então, aqui vai ser 2 quartos. Tá vendo? São numerais diferentes, mas que representam o mesmo todo. Ok? Então, olha só. 1/2 é a mesma coisa que 2 quartos. Essas frações aqui são equivalentes. Para eu não precisar fazer os desenhos, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Eu vou usar a multiplicação. Multiplico pelo mesmo número o de cima e o de baixo, ok? Então, olha só, você vai dar essa fração aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2,
4. Se eu quiser continuar procurando a fração equivalente, eu vou multiplicar de novo por 2. Olha lá, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Já encontrei a terceira fração. Se eu quiser mais uma, continuo multiplicando. Olha lá, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Todas essas frações são equivalentes. A única coisa que muda é a representação das partes divididas. E as partes que foram usadas. Olha aqui, ó, tá vendo? Que é o dobro, ó. Sempre é o dobro, ó. 1, 2, 4, 8. Se eu continuar, vai dar 16, ok? Então, frações equivalentes, ela representa a mesma parte de um todo. Olha só, aqui eu tenho uma folha de sulfite e aqui eu tenho a mesma folha de sulfite. O que é que mudou aqui? O meu todo continua, é a mesma folha. A única coisa que mudou aqui foi a divisão que eu fiz. Eu dividi aqui em duas partes, aqui eu dividi em 4. Para eu chegar nessas duas aqui, frações equivalentes, eu fiz a multiplicação. Eu vou fazendo a multiplicação até quando eu achar que eu devo parar, ok? Então, as frações equivalentes usando a multiplicação é isso que vocês vão fazer. Vocês vão ter a primeira fração, vamos supor que é 1/2, e vão multiplicar por 2, tá? Sempre a gente começa multiplicando por 2. Se eu começar multiplicando por 3, eu vou continuar multiplicando por 3. A não ser, desde que o meu todo, primeiramente, já esteja dividido por 3, né? Então, aqui eu tenho 1/3. Por quê? Eu dividi, aqui é uma parte de 3, tá? Se eu posso multiplicar por 2? Pode. Olha lá, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Eu já achei a fração equivalente dela, ok? Então, pessoal, frações equivalentes, não esqueçam, tá? Usando a multiplicação, é só fazer a multiplicação por 2 aqui em cima. Depois, adições de números. Esse precisa tomar muito cuidado. Adição e subtração de números decimais. Números decimais. Números decimais a gente já lembra logo da vírgula, né? Então vamos dar lá um exemplo. 2 mais 1,34. Olha só, quando eu tenho isso aqui, ó, 2 mais 1,34, o que que eu tenho aqui? Eu tenho 2 inteiros mais 1 inteiro e 34 décimos, ok? Então, o que que eu tenho que fazer na hora de eu armar a conta? Eu não posso esquecer que esse 2 aqui, ó, se ele é inteiro, eu vou colocar 2 zeros aqui. Tá, gente? Não esqueçam disso, tá? Quando o número estiver inteiro e você for armar para resolver a continha, você tem que colocar o zero para preencher as casinhas, tá? Nesse caso da adição não dá problema nenhum, porque se não tem ninguém lá em cima, você sabe que é zero, mas se for subtração já dá problema. Então vamos lá. 0 mais 4, 4, 0 mais 3, 3, 2 mais 1, 3. Então, olha só, vírgula embaixo de vírgula, tá? Não esqueçam disso. Se fosse subtração, olha só, eu tivesse isso aqui, ó, 2 menos 1,34, para você resolver. Olha aqui, ó, 2 menos 1,34. Eu colocaria 2, a vírgula, né, menos 1,34. Olha só, eu tenho que preencher as casinhas com o zero, tá? Não pode esquecer disso, porque aqui já daria problema, olha lá. 0 tira 4? Não. 0 tira 3? Não. Então, eu vou começar os empréstimos. Aqui eu vou emprestar 1, vai ficar com 0, vou ficar com 10. Vou emprestar 1 para o meu amigo aqui, vou ficar com 9, ok? Agora sim, 10 tira 4, 6, 9 tira 3, dá 6 de novo. E aqui, 0 tira 1, aqui ficaria com 1, né? Ele me emprestou 1. 1 tira 1, ficaria 0. Olha lá, 0,66. Então, pessoal, quando eu tenho um número inteiro aqui, ó, não pode esquecer de colocar o 0 na hora que você for armar a continha. Outra coisa, você tem que armar as continhas, tá?
não me coloquem só o resultado aqui que a prova vai colocar errado. Você é obrigado a montar a continha aqui. Eu preciso saber do seu raciocínio, tá bom? Então, não adianta colocar só o resultado lá, que eu vou colocar errado, tá? Depois que eu coloquei o resultado aqui, eu vou lá em cima, vou colocar o resultado também. Faça uma avaliação direitinho, tá bom, gente? Então, números decimais, adição e subtração, certo? Agora, se for um número que tenha inteiro e décimos, não tem problema nenhum, ó. 8,41 mais 2,34. Simples, eu só vou resolver, desde que a vírgula esteja embaixo de vírgula. 4 mais 1, 5. 7, 10. Só resolvido. Tá ok, gente? Então, se tiver o número inteiro, basta estar a vírgula embaixo da vírgula, tá? Aí eu vou estar lá, né? Você vai estar lá na sua avaliação vai estar desse jeito. Mais 2,34, que é igual a... Eu venho com o meu resultado de novo e coloco aqui. Pro, precisa passar tudo a caneta, a continha que eu fiz? Não. Você só não apague a conta da prova, tá? Você só vai passar o resultado daqui pra cá, a caneta, tá? Não precisa, a continha não precisa passar a caneta, só o resultado final, a caneta lá em cima. Tá bom, gente? Não esqueçam disso, tá? Muito importante. E por último, foi a última coisa que nós vimos nesse bimestre, perímetro. Quem tá lembrado aí de medida de perímetro? Eu também fiz uma aula específica de perímetro. Como é que eu meço a área de um perímetro? Se for quadrado, vai ter aqui 3, 3, 3 e 3. Opa! Centímetros. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que só fazer a soma dos 4 lados. Então, eu posso fazer 3 vezes 4, meu perímetro aqui é 12 centímetros. Ok? Tudo bem? Vamos a outro exemplo. Eu tenho uma área de, vamos supor aqui, 8 centímetros e aqui 2 centímetros. Se eu tenho 8 aqui, lembra que a prof fez uma aula só disso? Se eu tenho 8 aqui, lá em cima será a mesma coisa, 8 centímetros. Se eu tenho 2 aqui, aqui eu tenho que ter a mesma medida, 2 centímetros. O que é que eu tenho que fazer agora? Fazer a soma de todos os lados, correto? Então, eu posso fazer 2 vezes 8, que é 16, 2 vezes 2, que é 4. E depois eu faço a soma, que dá 20 centímetros. Ou eu posso fazer da outra maneira que nós começamos aprendendo. 8 mais 8, que eu somo esse lado mais esse, que dá 16. E 2 mais 2, que é 4. E aí eu faço a continha aqui, que também vai dar 20 centímetros. 16 mais 4, 20. Tá, gente? Então, perímetro é a soma de todos os lados da área, da figura. Tá bom? Então, também não tem segredo. Então, gente, é isso. É só prestar atenção. Cuidado na hora de colocar as respostas da caneta. Só passe a caneta se você tiver certeza absoluta que a sua continha já está correta, tá? Tem outras coisas aqui na avaliação de vocês, que vocês já devem ter visto aí. Essa figura aqui, ó, eu vou deixar aqui para vocês, lá aqui no grupo do WhatsApp, eu vou deixar essa foto colorida para vocês observarem bem as cores aqui que a Pro colocou. Essas letrinhas aqui, ó, significa branco, amarelo, branco, branco. Essa mais escura é verde, que não saiu aqui. Branco, 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 verde, e tem um azul aqui também. Então, eu vou colocar essa foto aqui colorida para você responder essas questões aqui, tá? Essa aqui é a questão número 5, tá? Eu vou colocar essa foto aqui no WhatsApp, presta atenção. Vou colocar essa foto no WhatsApp colorida para você responder essas questões aqui mais facilmente, tá? Que aqui, como ficou preto e branco, não saiu as letrinhas aqui das cores desses triângulos aqui, tá? Então, na hora da avaliação, observem bem essa figura colorida que está no WhatsApp, tá bom, pessoal? Não deixem de assistir esse vídeo antes de fazer a avaliação, tá bom?
Então, quero que vocês tenham todos uma excelente avaliação. Preste muita atenção, muita calma. Vocês têm a tarde inteira. Não façam a avaliação correndo, tá? Vocês não precisam entregar a avaliação agora às 10, 11 horas da manhã. Vocês têm a tarde inteira para fazer a avaliação, tá, pessoal? Então, caprichem, prestem muita atenção. Você precisa dessa nota aqui para fechar um quarto bimestre, fechar o ano com chave de ouro, tá bom? Por isso que a Pro fez essa revisão aqui passo a passo para vocês, tá bom? Então, se precisar da Pro, a Pro tá aqui, é só chamar e tenham todos uma excelente tarde.